Alabasta, o primeiro grande arco, análise narrativa de One Piece, parte 4, narrativando, vídeo patrocinado pelo Artemus, tá? Já vi a parte 1, parte 2, parte 3, então seguimos aqui em diante com o nosso querido narrador nesta análise profunda sobre One Piece. Bora lá! Depois de vários mini-arcos preparando um grande momento, finalmente chegamos em Alabasta. Fato. Provavelmente Um dos meus arcos favoritos, tá? Então quero saber a opinião dele sobre. Esse é o ponto mais relevante na carreira dos Chapéus de Palha até o momento. Mas e aí? Será que esse arco vai suprir as expectativas criadas? Será? Arcos grandes são difíceis de se administrar, ainda mais em uma publicação semanal. Como será que o Oda fez para escrever tudo isso? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre Alabasta, o primeiro grande arco de One Piece. Esse vídeo vai falar sobre o mangá, do capítulo 155 até o 217. E vai tratar da escrita da história, e não necessariamente da história em si. Lembrando que eu também nunca consumi One Piece antes, então sem spoiler nos comentários. Logo no início do arco, somos apresentados ao Crocodile, mas vou chamar aqui de Crocodile, que é como a galera chama ele normalmente. Crocodile. E a apresentação dele é muito boa. O Crocodile, mas eu vou chamar de Crocodile, porque é como a galera chama ele normalmente. Pô, isso aqui foi muito foda. Nós vemos ele sendo ativo, tendo uma prévia dos seus poderes e da sua capacidade. Isso tudo já prepara a gente pro futuro, criando uma antecipação do que pode acontecer. E curiosamente, também é dado destaque a outro inimigo, o Mr. Two, ou o Bon Clay. Nós já sabemos que ele é um vilão, mas os personagens não, e eles acabam interagindo e até virando amigos. Isso gera uma tensão no leitor, pensamentos do tipo, putz, vai dar reme isso aí. Essa situação é basicamente um tipo de técnica narrativa chamada de bomba de Hitchcock, onde Bomba de Hitchcock? Tá bom, o autor cria tensão dando informação vital pro leitor, mas não pros personagens. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo de análise parte 4. É só uma trope, ô narrador. Na verdade, pode até ser uma bomba de Hitchcock, né? Mas é uma trope, né? Do protagonista que conhece um personagem, faz amizade e depois descobre que ele é um vilão. Isso é muito comum em diversos mangás, diversos animes. Isso é bem comum em animes no geral, não só em animes, também, como séries e tudo mais. Hoje mesmo eu tava lá vendo o Liyama Torrinco assistir a Kamega Kill, e lá apareceu logo no início, episódio 5, 6, tinha isso também. Quase todos os animes tem esse tipo de coisa, né? Mangás e tudo mais. 4 de Bleach. Tudo isso é muito legal, porque já começa a deixar a trama mais densa, antes mesmo de chegar em Alabasta. E chegando lá, temos mais surpresas ainda. Temos a apresentação do Ace, que antes é retratado como um elemento misterioso, e então ganha tempo suficiente em Alabasta com uma apresentação de impacto. Assim, descobrimos o que precisamos saber sobre ele e suas interações, sua relação com o Smoker, Barba Branca e coisas do tipo. Tudo isso aumenta a moral do personagem. A apresentação dele não ocorre com ele falando sobre si mesmo. Tudo vai acontecendo naturalmente, e dando as informações que a gente precisa. É aquilo que eu já falei nos outros vídeos sobre o nível de exposição direta e indireta que a gente tem. E durante esse processo de apresentação, temos uma sequência muito legal de quase se encontra com Luffy, não se encontra com Luffy, que cria uma dinâmica legal dos acontecimentos, sempre fazendo com que a curva de tensão dos capítulos permaneça oscilando, para nos deixar interessados. Esse momento de interação entre os dois apresenta um pouco mais da personalidade de ambos, além de apresentar novos pontos de interesse na história. Como eu falei nos vídeos anteriores, precisamos de objetivos de curto, médio e longo prazo. Verdade. E isso são coisas que vão sendo alteradas de tempos em tempos. Antes, o objetivo de médio prazo era salvar Alabasta, mas agora ele se transformou em curto prazo. Então, o Ace entrega um papel pro Luffy, que é um possível objetivo de médio ou longo prazo, um gancho narrativo pro futuro, até que ele vai embora com uma ótima despedida. Vemos a magnitude de seus poderes, e isso, indiretamente, estabelece o poder do Barba Negra e também da galera do Barba Branca. Se você olhar com atenção nesses momentos, vai ver como diversas técnicas de empatia foram usadas. O Ace é um cara alegre, gente boa, se preocupa com o irmão e é extremamente poderoso. Tudo isso faz a gente ter mais interesse no personagem. Na descrição eu vou deixar um vídeo falando mais sobre isso. Agora, falando sobre uma coisa interessante. É bom quando é bem feito, pra destruir o coração. Foda que tem muito disso que os traidores são muito óbvios, mas deve ser porque tá saturado pra mim. Assim, nesse caso, ô Jaspion, nem é traidor em si. Porque os personagens, eles não sabem, por exemplo, o Luffy não sabia que o Mr. Two, né, era um vilão. Então não tem traição nenhuma ali, entendeu? Na arte de contar histórias.
O quanto aproveitamos uma história varia do quanto a gente tem empatia com o personagem, ou seja, o quanto conseguimos nos botar no lugar dele. Por isso, autores usam diversas técnicas para atingir esse objetivo. Então, se não temos uma relação com o personagem, por mais que ele tenha um objetivo enorme como salvar o reino, não vamos ver aquilo de maneira tão emocionante. E é mais ou menos isso que acontece com a Vivi até esse ponto. Por ser uma personagem que ficou meio apagada até chegarmos aqui, não temos tanta conexão com ela. Então, quando a galera chega em Yuba e encontram o velhinho que cava, temos um flashback dela. Esse momento serve para várias coisas. Primeiramente, ele é feito para nos importarmos com a Vivi e, por consequência, com a sua vontade de proteger o reino. E também para poder conhecer o que aconteceu com Alabasta no geral, né? Mas também estabelece o rei como uma pessoa boa e de bom coração. E não para por aí. Também somos apresentados... Não concordo, gosto da construção da Bibi até aí. Assim, a Bibi até então era uma personagem que existia. Mas acho que até ali, até aquele momento, eu me importava com a Bibi, sabe? Porque ela passou bastante tempo com os Chapéus de Palha. Então dava pra poder criar uma empatia por ela. Então acho que antes mesmo dela ter um flashback, um backstory, já dava pra gostar dela, né? Já dava pra se importar com ela um pouco. Mas é óbvio que o flashback dela acaba dando toda uma construção muito maior pra personagem e também acaba fazendo com que o leitor acabe gostando mais dela e se importando mais com o objetivo dela. Ao Koza, amigo de infância da Vivi, e vemos a relação de amizade deles. Isso é algo muito importante, porque logo depois vemos quem é o líder do exército rebelde, e pam, é o Koza. Olhando em retrospecto, pode até parecer óbvio, mas sinceramente, acho que é uma ótima escolha. Além de dar utilidade a um personagem que foi apresentado, damos uma carga emocional ao objetivo da Vivi e ao conflito que vai rolar. Antes, estava tudo muito frio. Temos que salvar o reino meio que porque sim. A Vivi quer, então eles também querem. Agora, temos um objetivo palpável que afeta diretamente o emocional da Vivi e é muito mais empático para o leitor. Tudo fica muito mais pessoal. A existência do Koza incrementa a Vivi como personagem e propõe algo mais íntimo para ser tratado nessa guerra. Ou seja, esse conflito político e militar é a representação externa da angústia interna da personagem, que é a relação dela com o amigo. Isso acaba que não é tão trabalhado assim, mas de qualquer maneira, para o leitor, serve a esse propósito. Objetivos grandiosos tendem a ficar distantes de nós, e ter um ponto mais íntimo como esse torna a história mais interessante. Avançando um pouco no tempo, chegamos na parte que o Crocodile prende os protagonistas na gaiola e fala pra Vivi decidir se quer salvar o reino ou os amigos. Esse tema de aposta é até bacaninha, porque eles estão numa casa de apostas. Verdade. Mas, infelizmente, não passa disso. Acaba sendo só um ato para justificar a existência da história. Sabe quando o vilão tem tudo para vencer, mas decide não fazer isso porque senão a história acabava ali? É aquele negócio. As atitudes dos personagens são feitas para que exista uma história, mas com vilões é normal que acabe sendo algo estranho, já que autores precisam dar tempo de tela para o antagonista ser reconhecido e temido, mas também não podem matar os protagonistas ali. É que o Crocodile é meio filho da puta também, né? Tem esse fato. Pelo menos é uma situação interessante, onde você não sabe o que vai rolar. E vira aquilo que o Brandon Sanderson diz. Para impressionar o leitor, pense na quinta solução de um problema. Não escreva a primeira coisa que vem na sua cabeça. O leitor precisa se impressionar com aquilo que está na frente dele, e que era possível, mas que ele não percebeu. Dito isso... Na verdade é que o Crocodile é a mãe do Luffy, não queria matar o próprio filho. Nossa, que leitura, hein? Essa foi Tivemos boa. vários momentos legais aqui. O primeiro foi a aparição do Sanji e do Chopper, fazendo uma referência à primeira interação dele com o Crocodile. Depois tivemos o Crocodilo tentando morder as barras da gaiola e não conseguindo quebrá-las. Aí a chave que o Crocodilo banana, tá? Isso tem que ser o Crocodilo comeu era falsa. Mas, pra finalizar, temos a reviravolta do Homem Cera Vivo, que apanha até fazer uma chave de cera. Viu quantas opções foram usadas para salvar os Chapéus de Palha? E além de tudo, elas vão falhando em diferentes momentos, para então termos uma liberação suada. Mas aqui eu tenho uma crítica. Presta atenção. Ele vai fazer a crítica dele. Vamos prestar atenção. O Crocodile decide ir atrás do Mr. Prince, porque ele derrotou seus soldados. Mas isso não faz o mínimo de sentido pro personagem. O Crocodile, até esse momento, já matou membros da própria organização por puro capricho, inclusive oficiais. Então a vida de 1 bilhão ou de 1 million significa menos ainda. Mas, por algum motivo, ele diz que não vai ser humilhado assim. Quebra o seu próprio planejamento. Pera. Mas aí tem lógica, né? Porque, assim, se o Crocodile não quer se sentir humilhado, o Crocodile matar alguém do grupo dele, ele ser o carrasco, faz sentido. Porque ele é o chefe, né? Ele é o manda-chuva. Mas se alguém chega ali
mete a porrada no pessoal dele e vai embora, ele automaticamente tá sendo atacado. E ele tá sendo humilhado, né? Aí é uma questão de orgulho, né? Então faz sentido pro personagem. E vai atrás do culpado. Até a Nico Robin pergunta por que ele tá indo. Além de não fazer sentido pela parte emocional, também não faz sentido pela parte lógica, visto que ele é um cara bem meticuloso. Tudo isso tem ainda um maior destaque negativo. Mas faz sentido, o Crocodile ele é um personagem egocêntrico, né? Ele é um personagem orgulhoso, né? Então tem lógica isso. Quando descobrimos que não é à toa que é justamente por isso que ele perde pro Luffy. Ele subestima muito o Luffy por causa do orgulho dele. Ele não quer admitir que o Luffy, por exemplo, possa superar ele e tudo mais. Ele vai explodir a capital de Alabasta e matar a maioria dos seus subordinados no processo. Inclusive, falam na cara dele que ele é um monstro insensível e coisa do tipo. E ele só sorri. Então aqui, eu consigo sentir a mão do Oda precisando criar um momento artificial para dar tempo para os protagonistas escaparem. Mas isso acontece às vezes. É muito difícil evitar momentos assim. Só que, infelizmente, não deixa de ser um problema. E tirou a minha imersão daquele momento. Continuando a história. Uma pena. Olha, a primeira luta com o Crocodile é bacaninha. Ela serve como uma preparação narrativa para a real luta que vai acontecer depois. E temos algumas pistas para poder afirmar isso. Primeiro, que é uma luta fora do clímax. Então, obviamente, ela não vai ser a luta final. O Luffy também não lutou com o Crocodile ainda. Ele não teve a oportunidade de entender como seus poderes funcionam. E isso é importante para criar uma luta interessante para o leitor. E tem mais outras coisas, mas esse vídeo já vai ficar grande demais. Um dia eu falo mais sobre lutas especificamente. O Shichibukai também bota uma ampulheta, que serve, em teoria, para adicionar uma camada extra de tensão, mas pelo menos para mim não fez diferença nenhuma. Mas fazer uma tempestade de areia que ia colidir com Yuba, onde o pai do Koza tá, aí sim eu achei que foi uma ótima sacada, porque aquilo importa pro Luffy, e também importa pra gente até certo ponto. E aqui temos uma reviravolta legal. A Nico Robin salva o Luffy. O autor já tinha preparado uma ambiguidade sobre a lealdade dela com a Baroque Works. E como já tivemos um gostinho disso antes, eu que sou muito fã da Nico Robin, tá? Essa cena se torna ótima, e também mostra que o Igaran tá vivo. Apesar de fazer sentido com a provável traição dela, eu queria que aquela cena tivesse peso pra Vivi. Mas no final desse arco, eu entendi o motivo por qual ela não matou ele, narrativamente falando. Afinal, ela entra pro grupo. Mas tô me adiantando. Voltando pra história, é incrível como o Oda deixa um monte de pontas. O narrador, ele não deixa o Oda cozinhar, né? Tudo que parece sem sentido na hora ali, ele já fica, meu Deus, isso aqui não tem lógica. Como assim? Como que ela tá salvando a Robin? Na verdade, ele tem que deixar o Oda cozinhar. O Oda, ele vai, ó. Imagina o narrador lendo algo do Fujimas. Tem que deixar o Fujimas cozinhar, entendeu? Solta, mas começa a amarrar quase todas elas, se não todas. O pato, as focas Kung Fu, o camelo, além de usar isso pra construir um pouco do mundo. Mesmo sendo forçado, eu gosto da forma que o Luffy ganha do Crocodile, counterando ele. Acho isso foda, igual na luta contra o Enel, que o Luffy era counter natural. Não sei por que não tem mais isso. Não tem mais isso porque tem um Haki agora, né? Então não precisa mais disso. Mas ainda teve isso por um tempo. Por exemplo, o magma do Akainu era superior ao fogo do Ace, né? Esse tipo de coisa. Nem todo plot que começa acaba e cria ponta para um próximo. Às vezes ele só se estende. Se o narrador visse desse modo, já facilitaria algumas conclusões. É, isso é verdade. Esses animais... É, o Sop versus Perona, né? Que o Sop já é naturalmente negativo. Mas acabam tendo uma importância real pra trama. Patos foda, tá? Servindo de passaporte para os protagonistas chegarem onde eles precisam, trazendo muito bom humor no processo. E isso é algo que realmente é incrível. O Oda prepara muitas coisas. Tanta coisa que você acaba esquecendo de algumas. Essas focas aí que tem Haki, tá? Eu não lembro qual foi o arco filler que elas voltaram pro anime. Elas voltam pro anime em algum momento, num arco filler. E elas têm Haki do armamento, pô. Isso é muito foda. E aí elas voltam e pá, te surpreendem. Agora, vamos para as lutas principais do arco. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Toda semana eu posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Tudo isso dá muito trabalho. Sou muito fã do narrador. E eu tô tentando fazer o YouTube virar o meu ganha-pão. Por isso, sempre tento trazer o melhor conteúdo possível pra vocês, com uma visão mais técnica da coisa. Fato. Então, toda ajuda é bem-vinda e seu compartilhamento é muito importante. A maneira pela qual o grupo principal chega em Alabasta é bem criativa, e a preparação de quem luta com quem ficou bem bacana. Mas nesse ponto da história, meu interesse...
Eu acho que foi no arco pós-Punk Hazard, porque eu lembro que o LoL tava nesse arco. Esse não tava tão alto. O início eu achei bem legal. Você vai ver nos vídeos que o narrador é anti-foreshadowing. Pode crer, mano. Não sei, vamos ver, né? Ainda mais por envolver o Ace e o Smoker. Mas, conforme a história foi se aprofundando em Alabasta e ficando mais grandiosa, eu achei que o ritmo foi ficando um pouco arrastado em alguns momentos. Muitas cenas pareciam estar lá para encher linguiça. E o fato dos oficiais da Baroque Works não terem gerado emoção nenhuma em mim complicou mais ainda a situação. Não senti nenhum carisma de vilão neles, nem algum tipo de empatia para me interessar em ver o que aconteceria, ou até aquela raiva de vilão que você quer ver tomar porrada. Sei lá, pra mim eles foram personagens em geral... Como alguém é anti algo narrativo? Não sei. Pergunta pro narrativando. Bem desinteressantes. Menos o Bon Clay. O Bon Clay é um Okama de verdade. E, sinceramente, pra mim, foi o personagem mais cativante desse arco. Então, continuando a falar sobre a preparação das lutas, Acertou a uma, hein? cena da Vivi tentando impedir o conflito de acontecer. Nesse momento, temos os famosos ciclos de tentativa e falha. Se liguem quantos degraus na escadinha de tensão a gente tem. Eles conseguem despistar os inimigos, a Vivi vai fazer o discurso, mas aí o infiltrado da Baroque Works atira com um canhão, impede ela de falar, passam por ela, ela quase consegue a atenção do Koza, ela é quase pisoteada pelos camelos, mas o pato dela protege e se machuca, aí o Usopp aparece. Eu pensei que o Karoo morria aí, tá? Eu fiquei muito chocado. E se o Karoo, né, o pato dela morre aí, porra, ia ser uma tensão do caralho. Mas na verdade é o Bon Clay transformado e ela e o pato fogem pra então chegarem na cidade e o pato tomar um tiro, ela fugir sozinha e então ser salva pelo Sanji. Viu como a situação vai gradativamente ficando mais terrível pros protagonistas? É isso que faz você se engajar na leitura. Ninguém quer ler sobre alguém que fica no quarto o dia inteiro sem ter problemas, ou que vive em uma vila pacífica e perfeita. Você, leitor, gosta... Eu quero um Yashikei, né? O meu querido amigo Liama, meu moderador Liama Torrinco, adora um Yashikei, né? Um animezinho quietinho, calmo, né? Sim, o narrador ele é anti-Yashikei, cara, bizarro. De ver seus personagens sofrerem, seja fisicamente, psicologicamente ou emocionalmente. Eu que tô assistindo o Yuri Camp, né? Um dos animes favoritos do meu querido amigo Liama Torrinco. E nossa, que anime bom, cara. Que anime maravilhoso, cara. Sério, que anime gostoso de assistir. Acontece nada, é elas indo lá acampar, comendo a comidinha, passeando de moto. Ah, que anime bom, cara. Nossa, melhor que muito anime aí que tenta ser algo que nunca vai conseguir ser, cara. O Yuri Camp é muito bom, vou dar nota 11 quando acabar. Então, ver eles superarem esse sofrimento. Essa é boa parte da nossa motivação de leitura. Interessante, né? Agora falando sobre as lutas em si, começando com a do Usopp e do Chopper. O início dela é bem arrastado, tudo é muito meh, mas a comédia do Usopp salva. Ele realmente tá virando um personagem que eu tô gostando muito. Só que pra mim, tudo isso muda em um momento específico, quando o Usopp é fortemente golpeado. São cenas fortes, tanto na parte emocional quanto na parte visual, e o Oda não poupa esforços pra mostrar o quanto o Usopp tá sofrendo ali. E ver o Usopp e o Chopper se superando nessa luta, com aquele trabalho em equipe no final... Pô, tu não vai pôr a clássica frase do Usopp? Caralho, aquela frase do Usopp é pica, tá? Foi bem pra não duvidar dos sonhos do Luffy. Bacana, ainda mais com a velha tomando aquela tacada. Pena que não mostra. Como é que é, narrador? Minha equipe no final foi bem bacana, ainda mais com a velha tomando aquela tacada. Calma aí, narrador. Que isso, cara? Respeita a idosa, cara. Porra, na moral, cara. Aí é foda, cara. Saudades, Chopper prestativo. Ele é um médico, cara. Ele é o mais prestativo da tripulação, o Chopper, se bobear. Pena que não mostra os ossos dela quebrando igual o Oda fez com o Usopp. Vamos pra luta da Nami. E essa foi a pior pra mim. Tudo foi incrivelmente arrastado. Pô, tudo é arrastado pro narrador, cara. Tipo, de coração, o que seria algo não arrastado pro narrador, cara? De coração, cara. Tudo ele fala que é arrastado, cara. Tudo é arrastado, tudo é arrastado. A inimiga dela nem parecia que realmente queria matar a Nami. A única coisa que eu aproveitei dessa luta foram as piadas com a arma que o Usopp fez. Mas fora isso, pra mim, ela demorou muito mais do que deveria. Não tinha nenhum senso de perigo real. Ah, ela também serviu pra preparar a capacidade de luta da Nami pro futuro, aprendendo a usar o bastão. Mas tudo foi tão arrastado que pra mim era melhor nem ter... Cara, a parada é que as lutas de One Piece, elas não são lutas onde é porradaria, porradaria, porradaria. É realmente isso. Foge pra um lado, fica papeando, fica falando.
é um pouco diferente o ritmo, sabe? Então pra ele é arrastado, né? Esse processo. Já a luta do Sanji foi bacana. Ver a implementação da gadice dele no combate foi engraçado. E a estratégia que ele e o inimigo dele acharam pra enfrentar Ah lá, o do Sanji ele gostou, porque o do Sanji é só socão. Socão não, né? É só chutão e foda-se, tá ligado? É só porradaria comendo soco. um ao outro foi interessante. No geral, foi um combate bacana, com uma pitada boa de comédia e muita ação. Por fim, temos o combate do Zoro, Esse daí ele deve ter gostado também. que também foi bem bacana. Tivemos várias cenas visualmente legais e também uma Tá vendo? As lutas que tem coreografia de combate, tipo soco, espada, chute, porrada, ele curte. As lutas que são mais falação, mais fuga e etc, mais estratégia, ele não curte tanto, aparentemente. Ele acha arrastado. construção pro futuro, mostrando o Zoro aprendendo a técnica pra cortar metal. Eu só achei que foi meio acelerado nesse ponto. Tudo bem. Aqui acelera. Ô, narrador, deixa eu dar uma pergunta. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem com a minha cara? Você tá de sacanagem, narrador? Uma hora é arrastado, outra hora é acelerado. Vamos decidir o que tu quer. Que foi um estado entre vida e morte, onde a concentração dele ficou no máximo, teve flashback e tudo mais. Só que pra mim, poderia ter sido bem mais épico. De qualquer modo, não foi ruim. Curiosamente, no final, a luta que eu mais gostei foi a do Usopp e do Chopper, tanto pelas técnicas inusitadas dos dois, quanto pelo peso da luta. Uma das maneiras mais fáceis de criar empatia é colocar o personagem em dor, tanto física quanto emocional. E isso sempre acontece com o Usopp. E diferente de quando acontece com o Zoro ou com o Sanji, nós sentimos a dor dele. Porque ele é a representação de uma pessoa normal no meio de vários guerreiros, o que deixa tudo muito mais impactante. Depois das lutas, voltamos a ter aquela montanha-russa de tensão, tentativa e falha. Agora o Koza sabe de tudo e vai fazer os rebeldes se renderem. Mas então, um infiltrado da Baroque Works no exército atira nele, e outro infiltrado nos rebeldes atira de volta, e começa a confusão. Achei bem inocente da parte dos personagens não terem previsto algo assim. Tudo bem que a Vivi, de fato, é inocente, mas o Chacal e o Rei deveriam ser mais espertos. Isso é tipo básico de política e guerra. Mas enfim, é aquele negócio. Narrador, né, o narrativando, um narrador no geral que é um grande especialista em política e guerra, tá? Trouxe aí a informação, além de saber muito sobre narrativa, o nosso querido também é um grande cientista político, tá? E trouxe a crítica embasada ao Eiichiro Oda, tá? Então fica aí, né, a crítica do nosso narrador. Às vezes a consistência é deixada de lado para levar a história para um ponto específico. Finalmente, Politicando, verdade. depois de toda essa escada de tensão, depois de todos os acontecimentos, o clímax do arco começa. Luffy versus Crocodile. E eu gostei muito dessa luta por diversos motivos. A coreografia dela foi legal, tivemos poderes e táticas novas, tanto do inimigo quanto do protagonista, e tivemos o Miso Luffy. Tá, eu admito, nessa parte eu realmente dei risada. E o melhor é que isso ainda é usado pra salvar ele de ser morto pelo Croc. Falando em água, a luta também pega um detalhe colocado no primeiro combate deles, pra apresentar a fraqueza do Crocodile: água, o que conecta com o tema de roubar a chuva. Bem legal. Essa luta também foi bem brutal pro Luffy, algo que eu tava sentindo falta. Por isso, eu gostei em especial de ver ele desmaiando de tão machucado que tava. Até que a parte final de Luffy vs Crocodile começa. Por sinal, com um cenário muito legal. Um templo desabando. Isso abre possibilidades para termos novas mecânicas durante a luta. Mas, infelizmente, não foi muito o caso. O sangue também é interessante. Além de mecanicamente funcionar como água e permitir uma luta de igual para igual, simbolicamente representa o sacrifício e o sofrimento que o Luffy tá passando junto da Vivi e por ela. Só teve uma coisa que me deixou bem incomodado nessa luta. Ih, vamos lá, vamos ver a crítica do nosso querido narrador. Antes, o próprio Crocodile fala pro Luffy que se você usar seus poderes de forma inteligente, você se torna mais forte. Mas nesse momento, ele não faz nada de inteligente. Ele foca completamente no combate físico, que ele é obviamente mais fraco que o Luffy. Cadê ele usando o golpe de extensão para atacar à distância? Ele faz isso para sequestrar a Vivi no caranguejo. Ah, ele tava molhado de sangue. É só ele sugar o sangue, igual ele sugou a bola de água que o que isso, cara? Ô, narrador, que bagulho de sugar bola, cara. Pô, cara, o narrador se perdeu total nesse vídeo. Luffy jogou nele. Cadê ele fazendo o chão virar areia, igual ele fez no castelo? Isso suga até as pessoas que estão no chão, como foi mostrado no chinelo do Luffy se desfazendo. Ah, o templo ia cair. Ele mesmo falou que quer que o templo caia, para ele poder virar areia e sair dali, enquanto todos os outros iriam morrer. Cadê ele sugando a água do corpo do Sim, se o Crocodile tivesse dado uma sugada no Luffy, ele teria... oponente, ou usando o rei como refém.
Fora o veneno mortal que o corpo do Luffy ignora completamente. Eu achei que tinha sido a Nico Robin que aplicou o antídoto antes, mas depois o rei fala que já neutralizou o veneno e nenhuma explicação é dada. Neutralizou como? Esse tipo de coisa não é trivial de se fazer, ainda mais sem saber a composição do veneno do Crocodile. Enfim, por mais que tenha sido uma luta visualmente legal, eu achei que ela foi muito ineficiente na parte do combate em si, e meio que perde o brilho se você olha com olhos um pouco mais atentos. Enquanto tudo Perdeu o brilho não, foi uma boa luta, eu gostei. Acho que todo mundo gosta dessa luta, é uma boa luta, uma excelente luta do Luffy vs Crocodile. Uma das melhores que tem no mangá, né? Gosto muito, principalmente do final dela, do golpe final. Muito isso acontecia, temos a outra parte da história, onde o grupo precisa chegar na Torre do Relógio, e um esquema de clímax parecido com esse também mas ele deve ter ficado louco com o Pell. acontece. E quando eu vi o Pell morrendo, eu pensei em duas coisas. Finalmente uma morte de alguém que teve mais presença na história, e putz, nem deram desenvolvimento pro personagem direito. Então, não senti nada pela morte dele. Que bom, porque ele vai voltar. O Oda até dá uns mini flashbacks ali na hora, mas não é o suficiente. Alabasta teve tanta coisa Que bom que você não sentiu nada, porque ele vai voltar. meio arrastada que dava pra ter sido encurtada pra desenvolver pontos importantes pra criação de uma carga emocional pro leitor. Por exemplo, a treta do Mr. One e Mr. Two. Achei que, além de mostrar um pouco a escala de poder entre os... Eu entendo o argumento. Mas esse ponto, o Crocodile estava mentalmente instável. Ele teve boa parte do plano frustrado, boa parte da organização foi de ralo. Então ele só focar em ataques mais simples faz sentido pra mim. E ele também tava subestimando o Luffy, né? E quando ele viu que o Luffy ia ganhar dele, ele ficou maluco, pô. membros, ela serviria para preparar uma possível traição do Bon Clay, já que tivemos aquela interação inicial entre ele e os Chapéus de Palha. Ela acaba não servindo para muita coisa. Também temos a enrolação com a luta da Nami, por exemplo. É isso que eu quero dizer com enxugar a história e aproveitar mais a cena do sacrifício. Claro que esses problemas são pequenos. Tudo que tem acontecido em One Piece tem sido bom. Mas nada é perfeito, e até os mestres erram. Voltando... Fato, Eiichiro Oda errou, e felizmente temos narrativando, né, nosso querido narrador, para poder mostrar os erros do Oda, tá? Ainda bem, né? Imagina só, se a gente não notasse isso antes. Voltando pro Pell, no fim do arco a gente vê um médico tratando de um cara que tem um turbante igual dele. Sério, Oda, cadê as suas bolas pra matar personagem? Que isso, cara? Tu quer ver as bolas do Oda? Que isso, cara? Tá maluco? Respeita o Oda, ô narrador. Tá maluco, cara? É o papo do cara, velho. Querer ver a bola do Oda, caralho. E eu acho que você sabe disso, Oda. Eu tô falando diretamente com você agora, rapá. Você não... A luta da Nami é uma das melhores desse arco, principalmente para explorar as fraquezas e potencialidades dela. Eu concordo. A luta da Nami é muito legal, é muito bacana, eu gosto também. Principalmente porque ela dá início ali justamente ao estilo de luta da Nami. Mata nenhum personagem importante. Tu sabe que sua história perde tensão por isso. Tu sabe que ela deixa de ser tão interessante que ela poderia pela ausência de sacrifícios ou mortes. Personagens ficarem machucados não tem significado nenhum. Passa um dia e tá todo mundo 100% de novo. Então é melhor que quando alguém morrer, você compense todas essas mortes fajutas que fez até agora. Porque, pô, história de piratinha que ninguém sofre de verdade? Cadê aquele Oda que matou um cara com um tiro na cabeça a queima-roupa no primeiro capítulo? Tô esperando uma tragédia de verdade, hein? Depois de todo esse clímax, a história finalmente acalma um pouco, e vemos ele fingindo que não sabe que o Ace morre. todos os personagens descansando. Ele tá fingindo. Todo mundo sabe que o Ace morre, velho. É literalmente a primeira coisa que tu aprende quando começa a ler One Piece. Eu não digo que é melhor, mas é um bom empate, que respeita as limitações da Nami. Ela não vai chegar e vencer o oponente em um golpe, como também não vai ser vencida ou desistir. Sim, eu gosto da luta. Dançando e se divertindo. Sinceramente, eu gostei mais dessa parte do que o resto de Alabasta inteira. Gosto muito da interação dos personagens nesses momentos. Fora que o Smoker é muito brabo. Mandar o governo mundial e a merda foi bem legal. Vemos que ele é um cara sério, que preza Smoker liberal, né? Libertário. a verdade. Mandou o governo a merda. Falou que imposto é ruim. Enquanto o governo preza pela manutenção do poder e da aparência. Isso começa a nos colocar nesse emaranhado político. Quero logo ver mais sobre isso. E assim, os Chapéus de Palha partem. Com uma ajudinha do Bon Clay em umas cenas bem legais. Realmente um verdadeiro Okama. Respect. Mais pra frente nessa partida, temos a despedida deles com a Vivi. Olha, ela não foi uma personagem que conectou comigo. Me senti muito distante dela, e também achei que o Oda só fez o básico pra gente não se sentir completamente apático com ela. Mas essa despedida
foi muito bonita. Me pegou ali no limite da emoção. Será que o dia que eu vou chorar com One Piece está se aproximando? Bem, nesse arco, eu acho que podemos ver facilmente a estrutura do Kisho Tenketsu acontecer. Ah! Bingo! Finalmente o Kisho Tenketsu sendo citado. Tava com saudade já, tava com medo. Ele não ia citar? Cadê? Cadê o Kisho Tenketsu? Tanto no macro quanto no micro. A própria ida ou não da Vivi é uma boa manipulação de expectativa na história. Mas o que realmente rouba a cena é a Nico Robin no navio deles. Uma personagem que não teve aquele desenvolvimento emocional igual os outros tiveram pra ser um dos chapéus de palha. Será que ela realmente vai se tornar parte do bando deles? Se sim, eu duvido que o Oda deixaria de fazer um arco impactante pra ela. O narrador tá... Ô, narrador. Pô, cara, pode falar que tu sabe, cara. Tipo, alguns spoilers e tal. Pode falar, narrador. Pô. Pode dividir com a gente. Ninguém vai te julgar não, narrador. Só me Tá tudo bem. resta continuar lendo. E aí, o que você acha do arco de Alabasta? Nesse arco, eu senti que a comédia estava muito mais no ponto, mas por ele ter sido arrastado em alguns momentos, acabei não sentindo aquele ar épico que deveria ter. Mas foi bom. Teve muita coisa, mas achei também que tiveram problemas notórios. Esse foi Verdade, a Robin aparecer na opening, né, cara? Eu fiquei puto com o isso. primeiro grande arco de One Piece. Tô curioso pra saber como o Oda vai administrar os próximos. Eu acho que ele não vai gostar de Skypiea. Sei lá, eu acho que não vai gostar não, se pá. Se você quer continuar Será? navegando comigo e vendo essas análises técnicas de alguém que nunca leu One Piece antes, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. As águas do YouTube são bem complicadas e todo apoio é bem-vindo. Também dá uma olhada no meu canal secundário. Lá eu posto mais conteúdo informal falando sobre diversas coisas. Bom vídeo, tá? Do meu querido narrador. Tô adorando acompanhar a visão dele, né? A interpretação dele, as explicações técnicas dele sobre o One Piece, né? Eu tô agora na parte 4, né? Em breve parte 5 vindo aí. Vou chegar até onde ele tá agora, que é a parte 20 e pouca, né? Aos pouquinhos vamos chegando lá. Tô muito feliz, tá? Então é isso, tá? Um bom vídeo do narrador. Deixei o like aqui. Adorei, adorei, adorei.